Bem-vindas e bem-vindos, se você mora no Brasil. Bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. De vez em quando a gente tem algumas decisões muito boas e que promovem a Constituição e não promovem a desconstituição, como algumas vezes a gente vê, infelizmente, o STF e outros tribunais, mas fundamentalmente congressos e governos. E o caso aqui é um caso bom, é um caso que vem justamente colocar para frente o projeto civilizatório da Constituição de 88, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente uma decisão da ministra Carmen Lúcia, no habeas corpus, em que ela considerou inconstitucionais as provas obtidas contra uma mulher que, num processo de revista íntima, ela ia visitar alguém no presídio e aí passou por um processo de revista íntima, teve encontradas drogas em seu corpo. É um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca, nesse quadro que eu falo todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e também o podcast Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Veja lá no meu Instagram, que é @alebaia_, o link para estas e outras redes em que eu discuto essas questões. Pois bem, eu estava dizendo que o que nós temos aqui é uma decisão que joga para frente o processo civilizatório num país que insiste em retroceder. Nesse caso, essas drogas foram encontradas nessa mulher que foi a um presídio e aí foi exigido que ela ficasse nua e fizesse então, a revista íntima foi ela fazer um agachamento nua, quando então foram encontradas drogas nas suas partes íntimas e com isso ela foi processada por tráfico de drogas. E aí o caso chega ao Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia considera as provas obtidas ali pela polícia de forma irregular, anula, manda trancar a ação penal. Por quê? Em primeiro lugar, porque no estado de São Paulo existe uma lei, é a Lei 15.552 de 2014, que ela proíbe que sejam feitas revistas íntimas tais quais foram feitas pelos agentes penitenciários. Ou seja, o estado de São Paulo aprovou especificamente uma lei sobre isso, mas infelizmente os agentes cumpridores da lei parecem desconhecê-la. A revista íntima deve ser feita, não pode ser feita, na verdade, a pesquisa aí sobre se a pessoa está fazendo alguma coisa de errado, entrando com alguma coisa no presídio onde não deveria, tem que ser feita usando-se raio-x ou qualquer outra forma que não a revista íntima. Além disso, a ministra Carmen Lúcia vai apontar uma série de preceitos constitucionais que são violados com esse tipo de prática. Ela vai dizer da questão de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, a presunção de inocência, o direito à intimidade e à vida privada. E ela chama atenção, além disso também, de que o argumento da acusação de que a mulher teria voluntariamente, entre aspas, entregue a prova, obviamente não é esse o caso. Ela foi apontado a ela, olha, tem alguma coisa esquisita aí, e ela foi exigido dela que entregasse o material para a polícia. Então não há voluntariedade. E além do que, como lembra a ministra, a gente não pode ser obrigado a fazer prova contra nós mesmos. O Estado tem que se valer de outros meios que não a exigência da violação à intimidade e vida privada para poder fazer a persecução da lei penal. Esse caso é um caso raro, porque infelizmente o que a gente vai ver é todo um discurso e uma prática, inclusive às vezes do próprio STF, de super encarceramento, de tolerância zero e coisas do tipo, que no final das contas só aumentam o encarceramento de pessoas pobres, negras e periféricas e nem de longe alcança, falando em tráfico de drogas, o verdadeiro traficante, que não é esse que transporta algumas gramas de maconha para dentro de um presídio, mas sim aquele que está na Zona Sul e que de vez em quando é pego aí com 50 quilos no helicóptero e que neste caso nunca é preso,
como o que aconteceu aqui em Minas alguns anos atrás. Ninguém nunca foi preso, a droga nunca apareceu, o dono dessa droga, enfim. A gente sabe muito bem a seletividade do sistema penal, para que e para quem que ele existe. Bom, Birosca News vai ficando por aqui. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.